Estou falando na série por la mañana, en la iglesia, nuestra congregación brasileña por la mañana, que é como ter uma vida vitoriosa. E uma vida vitoriosa, ela tem 3 pontos. Primeiro, tem que saber sua identidade, quem eu sou. Segundo, tem que saber sua missão, por que estou aqui, que é que Deus tem para mim, para ser. E terceiro, tem que conhecer tu provisão. Então, essas 3 coisas te fazem muito vitorioso. Agora, mira, muitas vezes o que passa com nós outros é isso. Deixamos que nossa identidade não seja o que Deus disse que somos. Aqui, nesta palavra, está todo o que Deus disse que você é. Se você não sabe bem quem é, leia a palavra. Aí está todo escrito. Aqui está escrito que você é hijo, hija de Deus. Aqui está escrito, ¿sabes quê? Aí, em los profetas, que você é como la niña de los ojos de Deus. Nadie le toca. Aqui está escrito que você, como hijo de Deus, tem toda a herança juntamente com Jesus. Isso quer dizer tu identidade. Então, há que descobrir tu identidade aqui. Quem eres? Está escrito aqui neste livro. Todo o que eres. Então, quando descobre tu identidade, também vai descobrir para que você está aqui, com uma missão. E sabe qual é a missão de Deus? Muitas vezes pensamos que, pastor, pero minha missão, eu não vou poder fazê-la jamais, porque eu não sou missioneiro. Sabe por quê que pensamos assim? Porque temos uma ideia equivocada de lo que é missão, de lo que é ser um missioneiro. Então, se miramos para a pessoa que se vai aí para outro lado, muitas vezes quando me vou, agora, creio que antes de junho, me estou indo à Índia. Então, quando me vou aí à Índia, os irmãos miram, olha, esse pastor é missioneiro, você foi à Índia. Ai, pobrecito de mim, não me vou a lugar nenhum, estou aqui. Então, se sente menos missioneiro. Mas sabe quem é um missioneiro? De hecho, em acordo com a Bíblia, é aquele que tem vivindo o maior missioneiro dentro de si mesmo, Jesus. Se você tem vivindo em você Jesus, que é o maior missioneiro que há, não há como você dizer que não é missioneiro. Muitas vezes Deus chamou alguém para poner os ladrillos. Aí. E aí, então se disse, eu não sou missioneiro. Pero enquanto está ponendo os ladrillos, está haciendo a missão que Deus tinha. A coisa é que porque não entendemos bem nossa missão, quando vamos fazer o que Deus nos enviou para ser, não pensamos que estamos em missão. Por exemplo, sabia que cortar pelo é uma tremenda missão de Deus? Cortar os pelos, fazer a barba. Tremenda missão de Deus. E sabe como hacemos a missão de Deus? Enquanto vai aí alguém, se assenta em la silla para cortar. Então, aqui estou eu, que não corto, mas aí está um que hace. Então, eu penso assim, Jesus, agora vou fazer a coisa mais importante. Vou cortar seu pelo, mas enquanto eu corto seu pelo, Jesus, eu sou um missioneiro. Eu estou bendecindo sua cabeça. Se és cabeça tonta, não vai ser mais. Eu lo bendigo. Missão não é só uma missão religiosa. Sabe que problema temos nós outros hoje? Estamos muito religiosos. E nem todo religioso é de Deus. Está com Deus. Se você agarra os evangelhos aqui e empieza a ler, você vai ver que o maior problema que Jesus já teve foi com os religiosos, não foi com os pecadores. Jesus se juntava com os pecadores, comia com eles, e os religiosos diziam, mira, aí está, pobrecito de Jesus, estava em missão. Queria resgatar os pecadores, os perdidos. E os religiosos estavam, mira, come com os pecadores, não pode ser boa gente. Foi isso que disseram de Jesus.
Porque não sabiam a missão. Não sabiam. Então, se mira, quando você sabe quem você é, e você não pode ser o que as pessoas dizem. Déjame dizer isso, para explanar isso bem. Para o comércio, para os negócios, ¿sabe quem é você? ¿Sabe quem é sua identidade para eles? Consumidor. Se você quer ter crédito, tem que gastar, agarrar uma tarjeta, sube tu crédito, agarra, págalo, não deixa atrasar. E aí está, porque está assumindo uma identidade de consumidor. Para Deus você não é consumidor. Para o mundo você é consumidor. Então, muitas vezes, deixamos o mundo dizer quem somos nós outros. Deixamos o mundo dizer qual é a identidade. Está todo mal. Está todo mal. Pero hoje, eu quero falar de la terceira coisa. Se você sabe bem quem é você, tua identidade, se sabe bem quem está em missão, que você está em missão, haga lo que haga, não te moleste em pensar que é pouco, que é pequeno o que está fazendo. Está em missão, oferece a Deus o que está fazendo, essa é missão, e Deus vai dizer, está sendo em meu nome. Será que é assim que eu estou dizendo? Será que é isso que estou predicando a vocês está na Bíblia? Jesus disse, hasta uma copa de água que você dê para alguém, há galardão por isso, porque é uma missão. Deus te criou e tem uma coisa chamada provisão para você. Provisão é o que Deus te dá, todo o que você tem que ter para desfrutar de Deus, para alegrar-se nele, para ter alegria e mais, para glorificar a Deus e para cumprir tu missão. Por exemplo, se Deus não te dá saúde, como vai ser o que hace? Se Deus não te dá saúde, não pode fazer nada. Então, lo que hace é missão, pero a provisão de Deus para você está aí. Então, muitas vezes estamos aí trabalhando. Vamos a dizer, Mina, hoje é tu dia. Vou agarrar-te aqui para ser Cristo, crucificar-te. Mina. Então, Mina limpia casas. Então, a Mina disse, ai, Senhor, estou limpando casas. Isso aqui, Senhor. Ai, Senhor, como gostaria de servir-te. E Jesus se queda, pero Mina, excuse me, Mina. Está me servindo. Quando você entra em uma casa, muitas vezes há pessoas aí que estão doentes. E quem chegou? Eu cheguei em você. Eu pus meus pés aí. Então, quando põe os pés aí, está em missão. Ora! Muitas vezes entra em casas que os matrimônios estão peleando, estão para divorciar-se, estão com problema com os filhos, estão com problema, há toda sorte de problemas. Pero quando chega você, chegou a missão e chegou também a intercessão e a provisão de Deus para orar por eles. ¿Entenderam isso? Então, nossa provisão é para cumprir a missão. Agora, aí há uma coisa, só há provisão quando há missão. Aí está a coisa. Só há provisão quando há missão. Repita comigo. Só há provisão quando há missão. Deus, mira assim, pero eu tenho aí para hacer, pero não te mueves, vai fazer todo o que quer, então, bueno, aí está fora. Você não está se posicionando. Vamos a dizer aqui uma coisa. Vamos a suponer que há um noio aqui, cielo aberto, teto e tudo, cielo aberto. E eu estou aqui com sede, e não há sede, não há água por aí. Pero está caindo água por aqui. Que é que tenho que fazer? Tenho que ir aí, agarrar a água e beber. Então, a provisão de Deus está aí. Pero eu tenho que ir aí e agarrar a provisão de Deus. E como é que agarro a provisão de Deus? É que quando hago as coisas em seu nome, aunque uma copa de água para alguém, eu estou fazendo como uma missão. Pero às vezes nos olvidamos. Ai, alguém me chamou para ajudar a pintar em uma parede. Ai, era
mi descanso, vou pintar esta parede e vou ajudar aí a ser assim. Estou aí pintando a parede e estou aí reclamando. Eu podia ser isso como uma missão. Senhor, graças porque estou servindo, porque estou fazendo isso, estou pintando. Senhor, me ajuda a deixar isso muito lindo para a tua glória. Então, estaria aí. Então, vamos para a provisão. A primeira coisa que você tem que ter, já dijo esse, tem que entender tu missão, porque tu missão traz tu provisão. Se não há missão, não há provisão. Por quê? Porque se você não está em missão, está para você mesmo, não está para Deus. Está trabalhando para você mesmo, está fazendo por tu conta, e muitas vezes fazendo as coisas e reclamando, e fazendo de mal gosto, e não como para Deus. A Bíblia diz: todo lo que haces, haga como para el Senhor. Todo, todo. Incluso passar o vecchio aí, limpiar, todo lo que haga, hágalo para Deus. E Deus vai a reconhecer-te e bendecir-te. Então, tu provisão está aí colgada a tu missão. Tu missão está colgada a tua identidade. Então, para que você tenha uma vida cristiana vitoriosa, você tem que ter vamos aí, identidade, tu missão e tu provisão. Vou dar aqui uma imagem para que você entenda de lo que estou falando. Vocês conhecem os supers aí, onde vão a comprar as coisas, né? Tem essas, como se chama essas estantes grandes, llenas de coisas? Como se diz isso em espanhol? Estantes, essas estantes grandes. E aí tem estantes, todas as coisas. Material de limpeza está aqui e vai daqui hasta allá. E aí outra estante, outra estante. Pois bem, pensa em los super. Você pensa que esses super são melhores que os super de los cielos? Jamás. Então, quero dizer, aí nos cielos há uma estante dessa que é onde está tu provisão. É quando você necessita comprar arroz ou açúcar, então você vai ao super e vai onde está tu provisão. E lo agarra e lo paga. Pero lá do cielo já foi agarrada por Jesus, já foi pagado por Jesus. Está todo aí. Está todo aí. Pero sabes quê? Muitas vezes morrimos e deixamos uma estante llena de la provisão. Jamás tomamos posse disso. Jamás lo desfrutamos. Pero está todo aí. E aí estamos aqui. E aí Jesus mira. Pero como é que pode? Não pode ser. És que não sabe quem és. És que não sabe sua missão. E por isso não tem uma visão para tomar posse de lo que lhe pertenece. Então, temos que cambiar o estilo de vida, hermanos. Nós os cristianos somos para ser muito bem sucedidos. Sabe para que Jesus, quando vino, não tinha, ele dijo, não tinha onde recostar sua cabeça? Para que nós outros tivéssemos. Sim, foi para isso. Para comprar a provisão. E essa provisão já foi comprada. Quando Jesus abriu seus braços na cruz e disse: está hecho. Jesus estava dizendo: não há mais nada para ser. Agora que o que eu tenho que fazer, você solamente vamos andar em la provisão que Deus tem. E aí então, e sabes, muita gente pensa assim em Deus como um Senhor malo que quer vou hacerte trabalhar esta semana sim, mina, las casas vou te dar duro. Esse não é Deus da Bíblia. Deus da Bíblia diz assim: mina, hey, lunes, quando levanta, sabes qual? Vou com você nesta casa. Vamos limpar juntos essa casa. E você vai adorar enquanto la limpia. E você vai fazer enquanto... E eu vou bendecir esse lugar por tu causa, porque você entrou aí e porque isso. E aí então a provisão de Deus vem e alguém vem e te diz: pois sabes que você isso aqui, pero quero te dar tanto mais.
Um dia meu hijo Felipe, anos atrás, aí 2007, tinha um restaurante, ele chamava Garfo de comer. Aí, cerquita de la Barrett Parkway. Aí, ele tinha esse restaurante. E impressionante. O restaurante dele estava aqui estava esse pessoal que trabalha com perda de peso, watch waiters, alguma coisa assim, ao lado, aí al ladito. Então, sempre estava assim, de pessoas, mulheres, homens, querendo perder peso. E havia uma senhora que começou a comer aí, e Felipe lo hacía e orava quando hacía. Por la comida, enquanto cocinava, enquanto cortava as coisas, enquanto hacía, ele estava aí orando. E ele dizia: Senhor, se vem alguém aí que necessita de perda de peso, bendice, essa é uma comida boa. Sim, eu não pongo nada que não seja bueno aqui, e todo. E aí, eu estava aí, eu ia comer aí todo o almoço. E eu estava aí sentado, e vindo uma senhora, e disse assim: Felipe, desde que comecei a comer aqui, comecei a perder peso. E eu não estou fazendo nada. E eu estou aqui, de lado, aqui, há 3 anos, não perdi nada. Pero comecei a comer aqui, eu comecei a perder peso. E aí, Felipe lá mirou e disse assim: mira, sabe por quê? É porque eu oro por la comida que hago. Eu disse: Senhor, a digestão vai ser muito boa. Lá todo. E a senhora le mirou e disse: Você faz isso? Ele disse: Sim, eu estou aqui não para ganhar solamente dinheiro, estou aqui para bendecir quem chega aqui e come aqui. Uau! E eu estava aí, me quedei mirando e disse: Uou, essa é missão. Enquanto cocina o arroz, enquanto vai cortando as coisas, preparando, está em missão, e orando, e bendecindo quem vai comer. Entenderam? E lá provisão viene. E aí eu estava aí, um outro dia, e uma senhora sentou, e era de aí também, e também comia aí. E, bueno, comeu, e depois disse, foi a pagar a conta, quanto é? E aí Felipe lhe disse, a conta, e não cobrava tip, né? Não tinha isso. Ele disse quanto era a conta, e a mulher sacou 5 notas de 100. Ele pagou, e Felipe mirou e disse: não está correto. Ele disse: está corretíssimo. Eu estou te bendecindo, dando uma ofrenda para tu restaurante. Quem dá ofrendas para restaurante? Provisão. A coisa flui. Eu mirei isso com meus olhos. Eu vi passando essas 2 coisas que contei para vocês. Então, quando você se põe em missão, fazendo as coisas, todo o que hace como para Deus, e isso é missão, a provisão vem. Você desata tu provisão. Você agarra tu provisão aí de las estantes que estão aí. Há gente, vou a dizer, e não estou dizendo isso para bromear com você, para acusar-te, para falar mal de você. Há gente que tem uma estante llena de provisão e não sacou nada de aí. Está aí. Pero lo pior é hay gente que muere e a provisão se queda todo aí. Eu me imagino quando vai ao cielo, chega ao cielo e aí Deus disse: vem cá, vou mostrar-te uma cosita aqui e me despensa. Você disse despensa? Onde guarda as coisas? E me super. Vem cá, vou mostrar-te. Então se lhe mostra uma estante llena de todas as coisas que esta pobrecita pessoa passou. Era cristiano, por isso foi para o céu. Pero passou necessitando a vida toda. E jamás lo tuvo. E há cristianos, bons cristianos, assim. E aí ela mira esta coisa e diz: pero Senhor, era isso que eu necessitei minha vida toda. Tá? Era isso. Pois te cuento, eras tuyo. Não tomou posse porque não lo quiso, lo deixou aí, a hora não necessita mais, porque já está aqui no céu. Estão entendendo esta palavra sencilla que eu estou tentando dizer isso tão sencillamente para que você pueda entender e pueda viver isso.
¿Entenderam? La provisión. Entonces Dios tiene la provisión, pero nuestra parte es agarrar la provisión, parar de tentar. Jesús dice, yo quiero ser tu proveedor. Pastor Juan, hey, estoy aquí, Señor, quiero ser tu proveedor. Ah, Señor, déjame que voy a trabajar y voy a hacer todo. Muchas veces es eso que estamos diciendo a Dios. Dios está dizendo, quero ser tu provedor. Não, Senhor, deixa que eu trabalho. Vou aqui pelear aqui. E aí está aí a vida toda peleando. E não trabalhando dentro de los planes de Deus, por la provisión de Deus. Falta todo, necessidade de todo. E a provisión todita aí. Terrível. Não pensam que é terrível? Muito terrível. Vamos aqui para frente, tenho mais coisas que puso aqui. Vamos a dizer aqui uma outra. Já dissemos isso, mas quero dizer uma outra vez. Nosso trabalho está conectado com Cristo. Capítulo 2 de Efésios, por favor. Jimmy, Efésios capítulo 2, versículo 10. Mira que diz aí. Porque somos hechura de Deus, creados em Cristo Jesus, para buenas obras, las quais Deus dispuso, ¿cuándo? De antemano, a fim de que las pongamos em prática. Que obras você está ponendo em prática? Las de Deus para você ou las tuyas? Quando tratamos de poner nossas obras, não las de Deus, em prática, sabe de que passa? Muitas vezes todo se vai mal. E aí decimos, chegamos em casa e decimos assim, ei, para nossa esposa, ei, pero foi tão mal, nada foi bem hoje. Estava fazendo tus coisas, não as obras de Deus. Não lo hizo como para Deus, como ofrenda a Deus, como missão a Deus. Não, isso por tu força e tu sabedoria e todo, por si mesmo. Então se foi todo mal. E aí diz, há alguns meses alguém vindo de Brasil, brasileiro aí da igreja, vindo falar comigo e disse, pastor, mais que ano, eu estou aí trabalhando e trabalho, pastor, e você me conhece? Eu digo, te conosco. Eu sou bom trabalhador. Eres. Sou bom trabalhador. Eu hago fielmente. Sim. Eu sou justo. És. E aí ele disse, então, por que a coisa está indo? Aí eu perguntei a ele, você por acaso perguntou a Deus se deveria estar fazendo isso? Porque talvez você está fazendo uma coisa que vindo em tu cabeça, não o que Deus tem para bendecir, a bendição de Deus, a provisão de Deus, está aí onde Deus te põe para ser. Donde Deus te põe para ser. Tiene que perguntar a Deus, Deus, isso é tuyo, é o que quer que haga. E aí, não para por aí, como queres que eu haga? Como queres que lá? A provisão. Pero a provisão não está assim com a missão, com nosso estilo de vida, como vivimos, como hacemos as coisas. Aí vem a provisão, está ligada, conectada a Cristo. Está conectada a Cristo. Quando hacemos todo por Cristo, a provisão está aí. Porque ele disse, sim. Vou contar aí. Há uma parábola na Bíblia, muito boa para isso que estou falando. Havia um senhor que tinha um trabalho para ser hecho, então ele foi bem tempranito. E foi aí e agarrou e lhe mandou, eu te pago tanto. E foram. E aí mais à tarde necessitava mais trabalhadores, foram. E disse, te pago tanto, combinou com eles. E aí tinha um outro que estava aí, não tinha trabalho. E aí ele disse, mira, vai trabalhar aí comigo, vai. E não lhe disse quanto ia pagar. Não lhe disse nada. E a pessoa foi a ser como a ser para ele. E trabalhou. E ao final da tarde, na hora de receber o pago, ele começou a pagar por este que trabalhou pouquitas horas. Poucas horas. Quase não trabalhou nada esse dia. Ele pagou um sueldo del dia todo. E aí os outros disseram, então vamos ganhar muito. E aí vindo,
E Jesus disse que o homem pagou o que tinha combinado com eles. E se enojaram. E aí disseram, mira, como parece que casi não trabalhou, pagou tanto, e para nós outros a mesma coisa. E aí sabe o que Jesus disse? Parece a tus ojos que eu sou malo porque eu sou bueno, com quem não merece. É o que Deus quer fazer com nós quando hacemos todo para Deus. Deus vai dar o que não merecemos, porque não merecemos mesmo. É por graça, como o pastor Denis estava falando aqui, todo é por graça. Pero é a recompensa, é o reconhecimento, é o que Deus hace, é o que quer fazer com nós. O que quer fazer com nós. Um dia, Nice, minha esposa, ela limpia casas, se você não sabe, trabalha duro, limpia oficinas também. Aí, estava em uma casa que limpiava sempre, uma senhora muito depressiva, e aí ela foi limpar sua habitação aí, e a senhora entrou e disse, esta minha habitação não está boa, o que poderia ser? E aí Nice disse, ponga-lhe um quadro aí nesta parede. E ela disse, pero eu não sei comprar um quadro. E aí tinha uma coisa assim, com pinturas, assim, figuras de pinturas. E Nice mirou uma que tinha girassoles, como disse girassoles, essa coisa amarilla, girassoles. E aí era uma pintura de girassoles, assim, impressa num papel. Aí Nice disse, um quadro de isso, acá se quedaria tão bueno. E ela disse, pero não sei quem pinta. Nice disse, eu vou fazer uma para você. E ele pintou um quadro grande assim de girassoles, grande, alto assim, e foi levando para ela. Ele chegou e estava levando como regalo para ela, porque não tratou de vender, não disse quanto seria, nada, pintou para ela, para pôr aí, para alegrá-la, para sacá-la aí dessa depressão que vivia. E aí então ele chegou com o quadro e disse, vou a pôr aí para você. E foi aí, puso aí o quadro, e a mulher disse, cambiou meu ambiente, está tão diferente. E aí, bueno, disse isso todo o trabalho, quando foi a sair, a mulher lhe deu tanto dinheiro que Nice pensou que aquele quadro não valia isso. Sabe o que? Esta mulher, o problema dela não era dinheiro. Era alguém pensar em ela, era a ser como para Deus, para ela. A provisão estava aí nessa mulher. Assim como o profeta Elias, um dia Deus disse assim, ei, você vai para a cidade, porque tinha 3 anos que não lhe ouvia, vai para a cidade e vou agarrar uma viúva pobre para sostener. Viúva não é bueno no tempo de Jesus, porque te imagina, no tempo de Elias, porque o trabalho era de força, eram os homens que trabalhavam. Viúva e ademais pobre. E aí ele chega aí, tinha uma viúva aí catando umas coisas para ser um foguito, e Deus disse, esta é a viúva que vai sostener-te hasta que todo passe. E aí ele disse, ei, necessito de uma copa de água. E ela se foi. E aí, enquanto ia, disse aí, está na Bíblia a história, disse Elias para ela, haga um panito para mim, assim, um panito. Ela se para e mira para ele e diz, só tenho um pouquinho de azeite e me vasilha e um pouquinho de harina aí. Vou cocinar com isso que estou pegando. Mira, não é muita coisa, pois é pouco o que tenho. E aí, eu e meu filho vamos a morrer. E aí Elias se volve para ela e disse, mira, assim disse o Senhor, o aceite de tu vasilha não vai acabar-se. A harina que tiene não vai acabar. E com isso ele tuvo aí muito tempo. A provisão. A provisão de Deus muitas vezes está onde pensamos que não há provisão, como esse caso da viúva. Quem vai prover para você, muitas vezes parece que não tem como prover. Tem aí um pouquinho de azeite e um pouquinho de harina. Entenderam?
Dios es el Dios de la provisión. Él hace provisión donde no hay provisión. No hay provisión. Dios lo hace donde no hay. Es cosa tremenda. ¿Por qué? Porque nuestra provisión está ahí atada a lo que Jesús hizo por nosotros. La muerte de Jesús. Él compró toda la provisión. Pero ahora no podemos dejar eso todo. Esta estante con todo lo que necesitamos ahí, é não tomar posse disso. Vamos orar e dizer, venga Deus, tu provisión. E vamos a dizer, Senhor, de agora adelante, vou fazer todo o que hago para ti e que venga a provisión tuya. Ele vai a dizer, mira, você está haciendo uma coisa aí, pero tenho outras coisas maiores. Vou a te poner para hacer outra coisa. E aí vai para outra coisa. Vou a te poner para hacer outra coisa. E vou a te poner para hacer outra coisa. Esta é a história de minha hija, Thaís. Ela trabalha no Citibank. Trabalha no Citibank. Thaís é um exemplo vivo disso. E isso, não queria trabalhar porque queria cuidar dos niños. Vou a me quedar em casa e vou a cuidar dos niños. Tiene Gabriela e Sara. Vou a cuidar de meus filhos. E aí o Citibank le chama. Llena aí uma petição, estamos necessitando. Já tinha trabalhado uma vez para eles. Ele disse, não, aí depois se casou, teve os filhos, parou de trabalhar. Llena aí. E ela disse, não, agora não vou trabalhar. E aí, alguém lhe chamou e disse, mira, vamos pagar. Llena aí, disse quanto quer ganhar. E ela disse, vou dizer uma coisa aí que não vão pagar-me. Assim me deixam de molestar. Vou a pedir uma coisa que não vão pagar. E ela pediu $75,000. E aí, chamaram e disseram, mira, vamos te pagar 80. E aí ela disse, ei, agora eu não sei mais o que fazer. E eu disse, vai a trabalhar. Que tal se Deus está querendo, essa é a vontade de Deus, algo há aí para você. E aí se foi a trabalhar. E trabalhou, e aí a mulher disse, foi a melhor aí, então vamos a te dar um aumento de pago. E aí se foi para 90, e aí se foi, e aún todavia está indo para alto. Provisión. Quando você crê que Deus é tu provedor, Ele se manifesta e Ele hace as coisas que você nem tão pouco está pedindo. Isso está na Bíblia. Deus é poderoso para fazer muito mais de lo que pensa, de lo que deseja, de lo que ouve, de lo que vê. Deus é poderoso para fazer muito mais. E Ele quer, porque a provisão já está comprada por Jesucristo. Já está comprada. Amém? Deus tem a provisão. Mas uma coisa, há pequeno problema com esta provisão. Eu quero que ponga aí, por favor, para nós outros, Eclesiastés 2:22. O trabalho, muitas vezes, Deus quer usar-te para que venga tu provisão. Se você faz tu trabalho como para Ele, haciendo como para Deus, então aí vem tu provisão. Pero sabes quê? Trabalho fora de la voluntad de Dios, fuera de la provisión, es maldición. ¿Quiere leer? Mira, pues que gana el hombre con todos sus esfuerzos, con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol, todos sus días están plagados de sufrimiento y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa la mente. E também isso é absurdo. Mira, quero fazer uma pergunta. Muitas vezes não se vê você assim? Eu trabalho debaixo do sol, mas todo isso me parece absurdo. Absurdo. Agora, mira, quando trabalhamos em Deus, o que passa? Nada há melhor para ele, homem, que comer e beber e chegar a desfrutar. Diga comigo, desfrutar. Disfrutar de seus afanes. E visto que isso também proviene de onde? Não sabem ler. Proviene de lo esfuerzo, de lo braço del hombre. Proviene de la sabiduría de la cabeza del hombre. ¿Es eso? No.
Aí não está sabedoria, esforço, aí não está nada. Proviene de quem? De Deus. Agora mira aí o que diz isso. Próximo. Porque quem pode comer e alegrar-se se não é por Deus? Se não é por Deus, vai comer e passar mal. Vai ao hospital. Não vai ser la digestão, vai ser terrível. Agora mira lá outra coisa. Em realidade, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria a quem é de seu agrado. Você é do agrado de Deus? Você é hijo, é hija, é do agrado de Deus. Agora eu pergunto, está vivendo para o agrado de Deus? Está vivendo sua vida para o agrado dele? Aí é outra coisa. Aí eu não posso responder. La primeira puedo. Você é do agrado de Deus porque é a niña de los ojos de Deus. Pero se você está vivendo para o agrado dele, aí só você pode dizer. Então, a quem é de seu agrado? Vamos para frente. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular mais e mais. Então, espera. E trabalha, e o pecador trabalha, e trabalha, e trabalha, e acumula. ¿Para quê? Mira aí. Para luego, vamos aí todos, para luego dárselo todo a quien é de su agrado. Todo o que hacemos nosotros, nossos pecados foram pagados por Jesus e todo o que hacemos é para Jesus. Hacemos como para Deus. Isso somos nós. Esses somos nós outros. A quem é de seu agrado? Eu sou de seu agrado. Você pode ser de seu agrado. Você é de seu agrado. E sabe o que Deus vai fazer? Vai agarrar desses outros que não são de seu agrado, que não estão nem pensando nele, vai agarrar e vai dar a você. É isso que Deus vai fazer. Então, se para quem não está em los planos de Deus, trabalho é maldição. Trabalha e não pode desfrutar. Para você que agrada a Deus, está vivendo para o agrado de Deus, é bendição. Você desfruta de lo que hace. Você se goza com lo que hace. Deus te añade. Tiene vontade de ter algo. Então, Deus lo hace. Deus lo hace. Deus lo hace. E Deus te bendice. E você desfruta. E dá glória a Deus. E se alegra em Deus. Porque Deus é tu Deus. Então, trabalho pode ser uma maldição, pero pode ser a maior bendição. Porque Deus põe sua mão e faz com que seu trabalho vá e produza, e a coisa vai, e de melhor a melhor a melhor. Amém? Vou fazer uma pergunta. Responda-me. Quem de vocês quer ser rico? Rica? Vou fazer de outra maneira. Quem de vocês quer ganhar nesta outra semana 10 milhões de dólares? Eu também. Creio que todos queremos. Agora mira. Mira nisso. Há uma razão por qual eu hice a pergunta. Ok. E se Deus te dá $1 milhão, 10 milhões de dólares na próxima semana? Aí está. 10 milhões de dólares. Isso vai cambiar sua vida? Como vai viver? Vai olvidar-se de Deus? Sabia que muita gente, seu Deus é seu dinheiro. E por isso não pode ser bendecido com dinheiro? Porque se torna seu Deus. Sabia que a Bíblia disse que é uma maldição ser rico e não ser rico para Deus. Pero é uma bendição quando você é rico e é rico para Deus. Para quem seria rico você se ganhara 10 milhões de dólares amanhã? Para você? Aí na Bíblia era uma parábola. Um homem plantou, cosechou muito, seus graneiros não cabiam. Vou a poner por terra, construir outros grandes, e lo construiu, e disse, agora sim, não necessito mais de nada. E Deus disse, louco, hoje te pedirão tu alma, e tudo isso para quem será? Para quem será? Para quem será? Então, mira,
Las riquezas tienen que ter um propósito, porque elas podem tornar-se um Deus em tu vida. Pero déjame dizer algo para você. Nós temos 2 missioneros. Na história dessa igreja de ICC, já tivemos um tempo que tínhamos 10 missioneros. 10. Em muitos países. Hoje solamente temos 2, porque é o que podemos sustener. Solo 2. Pero já tivemos 10. Haga a pergunta. E pastor, por que não lo tem mais? Porque falta dinheiro. Não se pode fazer missão sem dinheiro. Então, talvez Deus queira tornar-te, Deus está querendo tornar-te rico para que sustenha missões. Deus talvez queira bendecir-te para que seja um mantenedor de missões. Para que haga isso, para que haga aquilo, Pero se Deus põe em tus manos, vai administrar como sendo tuyo ou como sendo de Deus? Alguém há uns 20 dias quase que me pegou. Quase que apanhei de alguém. E era um irmão. Vindo falar comigo e disse, pastor, você tem um dinheiro aí? Porque estou tão necessitado. Eu disse, lo tenho. Eu tenho. E todo o que tenho, eu posso mostrar-te, porque é de Deus. Não é glória minha. Se lo tenho, é porque Deus me bendice. Então, mostrei minha conta. Ele disse, tiene dinheiro. Eu estou necessitando de emprestar tanto. Então, se o pastor, por favor, me empresta. Eu disse a ele, vou orar, porque esse dinheiro que você está vendo não me pertence. Está em minhas manos. Eu sou o administrador, pero não é mío. E eu não posso tratar isso, minha conta no banco, como se fosse minha. Vou a perguntar se Deus quer que eu te empreste isso ou não. Vou a orar. Ele disse, pero pastor, quanto tempo? Quando Deus me responde, te digo sim ou te digo não, porque não sou dono disso. E aí fui orar, e eu estava orando e orando 2, 3 dias, e no 4º dia Deus me respondeu, não dá a ele, porque eu estou ligando minha vara de correção nele, porque é malo administrador. Eu pongo coisas em suas mãos, administra mal, põe mal o que é mío, porque pensa que quando liga a suas mãos é de ele. Então eu estou tratando, está em correção. Se les dá dinheiro, você entra em correção. E eu disse, não. Se lhe dá dinheiro, vou a poner você em correção por lo que vai fazer com meu dinheiro. Aí ele, meu irmão, disse, olha, mira, eu fui orar e não, ouí de Deus que não. E aí o irmão se enojou e disse, não, é que você ama o dinheiro, é que tem dinheiro e não quer servir, é que não tem coração. E eu estava ouvindo. E disse, bueno, pode dizer todo o que quer, pero Deus lo sabe. Não estou deixando de dar-te porque não quero, porque não é de mim. Se Deus te manda, te dou. Toda vez que Deus me mandou, eu dou. E aí se enojou e disse, você não está ouvindo a Deus. Espera aí. Como pode dizer que não estou ouvindo a Deus? Eu estou ouvindo a Deus. Eu fui orar. E sabe, Deus me falou. E sabe por que Deus me respondeu? Porque eu lo perguntei. E Deus me disse que está usando a vara em você, está sacando o que tem, está deixando de bendecir-te para que aprendas de que quando a bendição chega a tu mano, não é tua, não pode fazer o que quer, tu cabeça, vou fazer isso e vou fazer aquilo. Você tem que perguntar a Deus, que é o dueño, o que tenho que fazer, onde tenho que investir, o que tenho que fazer. Estou encerrando com mais uma coisa. Já fui demasiado. Bueno, pero creio que Deus está falando com você, não está? Eu espero que esteja, porque eu orei para isso. Vou dizer uma outra coisa. Quando começou a pandemia, e eu pensei assim, bueno, agora estivemos aí mais que 6 meses. Quanto tempo estivemos sem culto, Denis? Mais que 6 meses sem culto. A igreja hispana lo tenía, pero los brasileños no. Entonces, los brasileños, nosotros los brasileños, estivemos mais que 6 meses sem venir.
sin venir al culto. Y ahí entonces, bueno, la iglesia me paga. Yo tengo mi sueldo de la iglesia. Entonces, no venía nada. Porque los hermanos son así, cuando no vienen a la iglesia, no dan su diezmo. Están ganando, pero su diezmo no vino a la iglesia, no le dan. Entonces, vai a ser 6 meses sem diezmo. Aí fui orar ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu trabalho para a igreja me paga, pero eu trabalho para ti. Eu sirvo a igreja porque a igreja é tua. Pero mi pagador, mi provedor é você e não a igreja. Senhor, agora vou a ter 6 meses sem sueldo aí da igreja, que é que hago? E aí Deus pôs em minha cabeça. Você não hizo aí um curso de inversão? Assim uns 15 anos ou mais que tinha hecho um curso. E abriu uma conta em um broker aí, onde se põe o dinheiro para invertir em nações. E jamais não hizo nada. Se quedou aí. E aí, Deus disse, ponga para andar isso. Haga umas inversões aí. Aí, ok, fui a mirar minha conta, que já nem me acordava mais, não sabia me password para entrar, les pedi e tal, mirei minha conta, tinha $500. Eu disse, Senhor, com $500 não dá para invertir. E aí Deus disse, você tem muitos cartões, tarjetas de crédito. Eu tenho mais que 150 mil em tarjetas de crédito. Não las uso, porque as tarjetas de crédito estão bajo a mi controle, que estou bajo o controle de Deus. Deuda não é de Deus. Então, não lo hago. E aí Deus me disse, agarra aí de tu tarjeta, põe aí, gana, e a primeira coisa que hace, paga a tarjeta. Listo. Então, saquei aí $5,000. Pus aí. E aí disse, boa hora, Senhor, que ação, que estoque que vou a comprar. Quase ele. E estou orando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Deus disse, que tempo estamos vivendo? Eu disse, tempo de pandemia. Ele disse, então se agarra uma nação de pandemia, porque essas vão na... Eu disse, entendi, Senhor. E aí encontrei uma moderna, essa que hace la vacuna. Estava a $32 um estoque. Agarrei meus 55 mil e comprei aí todo. Em 15 dias se foi a 60. Vendi. E a diferença se quedou aí no banco. Aí a ação caiu. Comprei. Porque Deus disse, isso para mim? Comprei. E aí a ação se foi a 80. Vendi. Aí caiu, vindo para uns 50 e tanto, comprei. Então as ações foram multiplicando, e multiplicando, e multiplicando, e multiplicando, e multiplicando. A última vez que eu vendi, estava a 108. Já tinha multiplicado muitas vezes. O dinheiro que ganhei nesses 6 meses foi 3 vezes meu sueldo por mês. 3 vezes. E aí me gostou. E essa coisa está boa, Senhor. E como hago, Senhor? O Senhor disse, pare. Jamais investi. Jamais pus dinheiro, jamais comprei estoque. Está aí há mais de ano. E não vou fazer. Não vou comprar. Sei como fazer, pero não é plano de Deus para mim. Foi um plano. Provisão de Deus. E aí contei à igreja, mira, creio que vou parar de trabalhar para vocês aí, irmãos. Os irmãos vieram e falaram, por que, pastor? Porque enquanto trabalhava para vocês, eu ganhava $6,000 por mês, que é meu sueldo na igreja. Eu ganho $6,000 por mês da igreja brasileira. Pero quero que você saiba que para trabalhar para essa igreja brasileira, eu tinha um sueldo aí de 12,000. Lo deixei para trabalhar por 6. Mira que negócio que eu fiz. Deixei 12 para trabalhar por 6 para a igreja. Aí mira, aí os irmãos disseram, mas por que, pastor? Porque vocês não são tão bons pagadores. Mira como meu senhor aqui é bom pagador. E lhes mostrei a conta. E eles viram, pastor, eu disse, estou bromeando com vocês.
Eu trabalho para Jesus, trabalharia sem ganhar nada. Por supuesto, deixa-me contar isso. E aí, fim. Quando eu comecei essa igreja, Deus me mandou plantar esta igreja. Eu trabalhei por 10 anos sem ganhar um centavo da igreja. 10 anos. Jamás me faltou nada. Jamás tive necessidade. Jamás deixei de pagar o mortgage de minha casa. Jamás atrasei a água, a luz, nada, nada. Jamás. Então, esse é Deus, o provedor. Ele quer ser provedor, mas muitas vezes não lo deixamos porque queremos ser nossos provedores. Ponga sobre